a palavra para você, Gabi. Eu tenho só alguns agradecimentos e alguns avisos para passar para o pessoal. Então, gente, só retomando aquilo que eu já avisei ontem, a palestra de hoje não concede horas ou certificado. É mais mesmo uma presença voluntária de vocês, uma presença mais que especial, inclusive. Além disso, a gente está tendo algumas interações bem bacanas através do grupo do WhatsApp nosso. Então, por favor, se você ainda não entrou nesse grupo, manda seu número aqui no chat ou direto para mim ou para a Vi, que está de host. E a gente já vai adicionar vocês na sequência que a palestra acabar. Tá bem? Além disso, a gente vai ficar de olho no chat para se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa que quer que fique mais bem esclarecida por parte da Gabriela. Então, podem mandar. E eu falei, não me apresentei, peço desculpa. Eu sou a Gabi, colaboradora do Centro Acadêmico João Mendes Júnior. Estou à disposição de vocês durante toda a palestra. E é com muito orgulho que eu estou aqui representando o CA mais uma vez, numa semana tão incrível para a gente, que é a nossa Academia de Estagiários. Hoje a gente tem a Gabriela Azevedo, é formada em Psicologia pela PUC, mestre pela USP, coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, atua como psicóloga clínica e consultora para universidades. Desenvolveu programas de carreira para o INSPER e atualmente coordena a Academia de Talentos da Mauá. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite das meninas de estar aqui com a gente. Sua presença é mais que especial e a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Gabi. Obrigada a todos pela presença. Então, eu vou falar sobre preparação para processo seletivo. Eu preparei uma apresentação passando por alguns pontos. No direito, vocês têm três mundos bem diferentes, né? Vocês têm a área pública, o escritório e empresa. Então, os processos seletivos mudam de um para o outro, então eu vou procurar dar uma visão mais geral, pegando um processo mais completo, que seria da empresa, e que você tem etapas de dinâmica de grupo, e não necessariamente em escritórios vocês terão. Então, vamos lá, acho que eu consigo compartilhar a tela, né? Consigo. Vocês podem colocar no chat, aí as meninas me ajudam a ler, se tiver dúvida, eu vou ver se eu deixo ele aberto aqui também. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês, então, em pouco tempo, e eu não posso passar da apresentação, porque eu tenho uma paciente, né? Vocês viram que eu estou no meu consultório, e eu tenho uma paciente na sequência. Mas depois eu vou deixar meus contatos, e aí, se vocês quiserem tirar dúvida, a gente pode conversar, e eu estou super disponível para voltar para um segundo bate-papo. Não vou me apresentar, porque a Gabi fez isso melhor do que eu mesma. Então, vou falar de uma maneira geral. Quando você tem escritórios, normalmente você tem currículo e entrevista, porque tem muita indicação. Pode ter uma prova de atualidades também. Nas empresas, muda bastante. Vocês fazem apresentação de currículo, testes online, dinâmica, entrevista, e aí recebe a proposta. Então, eu vou dar uma geral nesse processo, que é o processo mais longo, porque os de escritório contemplam também, né? Você consegue ser contemplado. Então, vou começar com o currículo. Vou passar algumas dicas gerais e depois eu montei aqui um modelinho mais padrão para vocês. Depois, quem quiser, eu posso até colocar aqui no chat, compartilhar o arquivo, deixei ele à mão para vocês. Então, vamos lá. Não coloque foto no currículo. Ah, Gabi, mas todos que eu pego no Canva, no Google, no Word, tem o campo para foto. No Brasil, a foto tem um olhar um pouco mais discriminatório. A gente tem uma filosofia de não contratar pela aparência. Inclusive, gente, tem processo seletivo que a recrutadora fica de costas para o candidato, ela não vê o candidato durante o processo. Eu acho bem aflitivo fazer uma entrevista olhando para as costas de uma pessoa, mas é justamente para ter o olhar mais isento. Então, a orientação é não colocar foto, não coloque dados pessoais, CPF, RG, carteira de motorista, não precisa. Gabi, mas quando eu fiz meu cadastro no site do escritório, da empresa, eles pediram, mas ali está privado, o currículo,
Eu vou dar uma estrutura para você montar ele num Word, até porque quando você vai para as grandes empresas, nas consultorias de RH, ou grandes escritórios que você tem que cadastrar no site, é só um copy-paste. Prefira colocar a data de nascimento, a idade, né? Por quê? Porque a idade você faz aniversário, você tem que lembrar de atualizar o currículo, senão você sempre vai ter 18 anos. E a data de nascimento é uma preocupação a menos, é um dado que você não precisa lembrar de atualizar no seu currículo. Um outro aspecto super importante no currículo é a ordem cronológica inversa. O que é isso, ordem cronológica inversa? Do atual para o passado. Então, você é um advogado sênior. É menos relevante para quem está te selecionando que você foi um estagiário no passado. Ele não quer olhar que estágio você fez em 2021. Ele quer saber se você é um diretor jurídico, um advogado, em qual escritório atualmente. Essa é a lógica para você já começar a montar seu currículo na ordem cronológica inversa. Eu até trago exemplos quando eu dou oficina de currículo, para vocês verem como fica confuso o contrário. Então, vindo do Colégio Santa Maria, essa informação é menos relevante para o recrutador do que o direito do Mackenzie. Estou buscando um estagiário de direito. Então, sempre seguir em todos os campos essa ordem cronológica inversa. Intercâmbios, mochilões podem entrar no currículo, são experiências interessantes, né? Férias, viagem de férias, claro, se tiver, não foi um mochilão, mas passei pela Ásia, me enriqueci muito culturalmente, é legal. Fui para a Disney passar uma semana, não tem tanto significado para o recrutador, né? No geral, gente, um recrutador gasta de 6 a 20 segundos para ler um currículo. Então, o currículo tem que ser muito objetivo. E é isso mesmo. Assim, Gabi, você está exagerando. Uma recrutadora autônoma falou 20 segundos, um experiente falou 6, porque eles vão olhar. Direito Mackenzie, participou do centro... Estou com o currículo da Gabi. Direito Mackenzie, participou do centro acadêmico, fez um trabalho voluntário. Legal, quero conhecê-la melhor. Aí me debruço no currículo dela por mais tempo que não os 6 segundos iniciais. Então, não poluam o currículo, né? Ninguém está esperando contratar um advogado sênior. Estão esperando contratar um estagiário. O objetivo é para ser objetivo. Não é para contribuir para o crescimento da empresa, aprender e me desenvolver, porque isso é o mínimo esperado. Ninguém vai chamar alguém para um processo que não queira contribuir para o crescimento da empresa ou que não queira se desenvolver. Então, coloque de maneira bem objetiva o objetivo do seu currículo. Estágio em direito penal, e estágio em direito internacional, se você quiser segmentar. Mas lembra que você reduz as suas possibilidades a hora que você segmenta. Não coloque em qualificações comportamentais como colaborativo, habilidade para trabalhar em equipe, proativo, resiliente, porque isso também é esperado de você. Todos que estão se candidatando, a gente espera que sejam colaborativos, que tenham habilidade para trabalhar em equipe, que sejam proativos. Ah, Gabi, mas tem os que não são, mas esses que não são também colocam no currículo. Então, o recrutador não leva isso em consideração e acaba pulando essa parte. Então, você gasta espaço do seu currículo com alguma coisa que o recrutador não vai se ater, não vai. Então, não precisa colocar, ele vai testar isso na entrevista ou dinâmica em entrevista, quando for o caso. Então, aqui eu trouxe um exemplo, esse para um primeiro estágio, que vocês ainda não têm experiências anteriores, então vocês vão ver que é um currículo que eu deixo bastante margem, coluna, ele está bem espalhado para ficar, né, todo ocupado na página. Reparem que eu não coloquei endereço, mas tem lá bairro. O bairro pode ser importante para o recrutador calcular mais ou menos, vai demorar muito, mora num bairro muito distante, por exemplo. Lá na Mauá, eu sei que eles contratam quem eles gostam de moradores do ABC e Zona Leste. Eles dão preferência porque São Paulo é uma loucura. Então, pode colocar.
Aquilo que eu falei do objetivo, né? Está aqui, bem objetivo. Aqui a ordem cronológica inversa. O nível do idioma, vocês podem colocar só o nível que vocês têm. Básico, avançado, fluente. Se você fez cultura inglesa, Alumni, Wizard, CNA, as escolas, para o recrutador não tem diferença, desde que você fale bem aquele idioma que você está dizendo que você fala, ou fale intermediariamente o idioma que você está falando que você fala. Então, não se preocupem. Estou no nível 15 da Wizard. Eu não sei, recrutadora, quantos níveis tem o Wizard. Se o Wizard tiver 16 níveis, uau, seu inglês é bom. Se tiver 50, ainda tem muito pela frente. Não faz tanta diferença. Alguém queria perguntar? Não? Aqui, por exemplo, você pode abrir um campo com cursos extras, olha. Direito digital dominando a Lei Geral de Proteção de Dados. Coloquei aqui. FIAP, tá aqui, cursos extras. Não usem siglas de faculdade, então, às vezes você tem atividade complementar. AC. Recrutador, eu não sei o que é AC. Então, dependendo da faculdade, muda o nome. Projeto especial, PE. Então, curso. E as experiências, Clube Paineiras, joguei no time de basquete, certificação de mergulho autônomo, scuba diving, fiz um voluntário na comunidade e tal. Vocês podem colocar centro acadêmico, né? São experiências que você teve. Evitem um currículo assim. Esse currículo é do meu sobrinho. Ele começou a estudar psicologia, me manda o currículo. Não para eu corrigir, para eu divulgar. Daí eu falei, não consigo, não dá, não posso divulgar esse currículo. Super poluído, ruim de ler, e ícones usados não de uma maneira adequada. Organização, um balde, uma vassoura. Então, ele gasta um espaço enorme com os ícones, e o que ele tem de muito bacana, ele não trouxe em evidência, que ele é um atleta da Confederação Brasileira de Kickboxing. Então, já vou te responder, Rafa. Então, ele poderia ter explorado, ele coloca aquele objetivo enorme, nada objetivo, gasta todo esse espaço com o que não é necessário, e a informação que é muito relevante para o recrutador, que mostra o quê? Isso que ele está contando aqui, disciplina, orientação para resultado, colaborativo, compromissado, está aqui. Ele faz um trabalho voluntário como professor de kickboxing e ele é atleta. Mudei tudo, deixei tudo branquinho. Pus uma corzinha verde, porque já que ele gostava de verde, tirei. Tem que tomar muito cuidado com cores, ícones, e vocês estão indo para áreas mais tradicionais. Então, mais cuidado ainda. Hobbies, vale a pena colocar, né? Sendo hobby mesmo, não sendo hobby... eu jogo futebol sábado de manhã com os meus amigos. Que não é só, que tá lá mais pela social, não, treino futebol, ou tenho um hobby que eu faço jardinagem de fato, gosto. Lembra que você pode colocar tudo aquilo que você tiver repertório para contar para o entrevistador. Hobby, futebol. Você joga com frequência? Não, sei lá, quando os caras se reúnem, né? Então, não entra. Hobby. Coleciono, sei lá, miniaturas de Star Wars. Você gosta muito? Nossa, adoro a saga, tem vários bonecos, para mim é uma coleção. Onde eu vou, vejo um, eu compro, já tenho 60 bonecos. Ok, interessante. Então, pode. Gente, eu falei muito rápido, porque eu quero passar pelos 3 processos, 3 etapas. E então, aquilo que eu falei, se vocês quiserem, posso voltar com muito prazer para fazer uma oficina de cada um desses temas. Então, é um overview aqui. E deixo meus contatos para vocês irem tirando dúvida depois também. Então, você tem como é a estrutura de uma dinâmica. Lembrando que nem todo processo seletivo em direito tem a dinâmica. Mas, se você for para uma grande corporação, como tem um volume de inscritos muito grande, a dinâmica é um peneirão. Então, você vai passar, né, nessa sessão, antes de você ir,
para a dinâmica, tem uma apresentação individual, uma atividade em grupo, e aí a apresentação em grupo. Lembrando que você fez as etapas online. O que são essas etapas online? Prova de inglês, de atualidades, fit cultural, tem várias provas, raciocínio lógico, dependendo de cada lugar, escolhe. No geral, fit cultural, para ver se você tem a ver com o perfil da empresa. Inglês tem muitos lugares tirando a prova de inglês, porque eles entenderam que inglês muita gente não teve oportunidade ainda de desenvolver. E às vezes a pessoa não tem condição financeira de estudar inglês, mas é um cara estudioso na faculdade, teve vivências interessantes, então acaba perdendo alguém interessante, não dando a oportunidade para alguém que tem um perfil super bacana, porque não teve a oportunidade de estudar inglês. Então, muita gente já está revendo. E aí, aqui vocês vão para... Então, vocês passaram nessas provas, e aí vão para a apresentação individual. Preparem em casa essa apresentação individual. Tem que ser uma apresentação de 2 a 3 minutos. Normalmente, eles dão 2, mas se prepara para ter conteúdo, se for uma de 3, uma de 1. Mas, normalmente, você tem 2 minutos para você se apresentar, para falar sobre você. 2 minutos pode ser pouco ou pode ser muito, por isso que se apresentar é melhor. Gabi, eu não tenho o que contar, eu entrei na faculdade ano passado, não tenho o que contar. Então, aproveita para falar por que escolheu o direito, por que escolheu Mackenzie, o que te interessou na faculdade. Deixa eu só fechar aqui uma coisa que está dando um pop-up. O que te motivou a fazer direito, quem que te inspirou para fazer direito. Se você não tem atividades, né, a Gabi vai falar assim, eu entrei no direito, e super me envolvi no centro acadêmico, e fiz um projeto muito legal de carreira, a gente organiza semana de carreira, depois a gente organiza semana para falar de migrações. Então, ela preencheu os 2 minutos dela. Aí a outra Gabi, não fiz nada, só entrei na faculdade. Vou contar, então, entrei porque eu tive um tio que foi advogado, que me inspirou. Então, vocês têm que preencher o tempo. É muito ruim quando vai em uma apresentação, você tem 2 minutos e você fica sem ter o que preencher. Você fica muito inseguro, então você já passa a ter uma insegurança a partir dali na dinâmica, e o recrutador murcha. Então, tem que se preparar. Eles podem pedir para você preparar um PowerPoint ou dar algum outro tipo de estímulo. Então, assim, grava aqui prepara uma apresentação falando das suas 4 maiores realizações, ou estímulos chatos como esse. Eu, pessoalmente, acho chato. Acho que vocês vão também achar. Isso é tirado de uma dinâmica, então eu não inventei. Se você fosse um remédio, sua bula seria, você tinha que dar o nome da medicação, a indicação, benefícios, efeito colateral e contraindicação. E aí, como que você responde isso se você não está preparado? Então, assim, nome, um lado criativo, indicação e benefícios são seus pontos fortes. Efeito colateral e contraindicação são seus pontos fracos. Então, esse é um termômetro para você ter pronto. Antigamente, eles perguntavam muito na lata, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos? E a gente decorava e falava. E teve uma vez, tenho que tomar cuidado com os casos, que eu adoro contar caso, mas eu não tenho muito tempo para contar caso hoje. Teve uma vez que eu fiz um processo seletivo, logo que me formei. E era para trabalhar na parte de recursos humanos, sou psicóloga, do Bank Boston. Bank Boston era um banco grande, estava no Brasil, hoje eles não estão mais no Brasil, foram incorporados pelo Itaú, e era muito legal poder trabalhar lá, muito legal, estava muito feliz com o processo. E eu me preparei como? Falando só, a única coisa que eu fiquei bitolada, 3 qualidades, 3 defeitos. A mulher perguntou, era praxe, meio praxe nos processos, quais são suas qualidades? Ponta da língua, falei. E ela não perguntou os defeitos. E aí ela termina a entrevista e fala, o que você ainda não me contou, queria me surpreender sobre você? Ai, gente, o que eu respondi? Meus defeitos.
me suicidei no processo seletivo, claro. Então, hoje não tem mais isso. Hoje elas aparecem assim. E de outras formas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, se preparar para a apresentação é super importante. Esse aqui foi do Gustavo, um aluno da Mauá, me cedeu o slide para mostrar para vocês. E ele criou esse com todas as experiências dele, ele teve algumas durante a faculdade, e ele criou outras aqui que ele colocou ao lado dele, ele estava se apresentando de características dele. Então, ele trouxe, foi explicando por que em cada uma delas. Então, ele contou sobre o mochilão, aqui era alguma outra coisa, não vou lembrar exatamente, ele me contou como foi. Ele foi trazendo experiências sempre, ele pontuou para lembrar o que ele queria falar. Essa de outra. Ela preparou assim, o PowerPoint dela. E os dois passaram. Era uma etapa da processo seletivo para entrar na Ambev, diversas áreas da Ambev. E o processo nas grandes empresas é um só, independentemente se você vai para o jurídico, para operações, para o RH. Ela também passou, porque o discurso estava muito bem preparado. Então, não tem muita regra. Ele precisou de estímulo para não esquecer. Ela memorizou bem a apresentação dela e fluiu com esse estímulo de trajetória. Importante você trazer informações pessoais, se você quiser, seu nome, não, é legal se apresentar nome, se quiser falar idade, se você é de outra cidade, quiser trazer curso, instituição, onde que você está, trazer experiências que você consiga evidenciar habilidades e competências, mas não falar como eu estava antigamente, mas contar experiências que tragam. Eu acho que uma experiência interessante para falar a meu respeito é que eu participei do centro acadêmico e eu, junto com mais duas colegas, organizamos uma semana do Clube dos Estagiários, que é uma entidade que a gente fundou para preparar as pessoas para processo seletivo. Nossa, olha que bacana essa proposta da Gabriela, ela é super proativa, junto com as amigas, sabe trabalhar bem em equipe. E empatia também, ela pensou em todos os alunos organizando, que legal, né? O centro acadêmico tem um espírito empático de olhar para o grupo, que bacana. Aí eu extraio as competências do relato da Gabi. Pode falar os objetivos, se você está lá, por que você está participando daquele processo, quais são os valores da empresa com os quais você se identifica, né? Então, o que te motivou a chegar ali, você pode incluir isso na sua apresentação. Aqui são algumas ideias. Dica, evitar isso, né? Sou proativo, organizado, me dedico a uma causa. Conte histórias. Por exemplo, aqui eu peguei um exemplo bem, né, simples, mas que eu acho que vocês conseguem entender essa ideia. Veio da Gabi, esse aqui é mais um. Uma experiência relevante para mim foi uma campanha do agasalho que implementei no condomínio onde moro. Eu fiz a divulgação, a arrecadação e distribuição para as pessoas que precisavam. Essa experiência foi rica porque pude ver meu esforço trazendo resultados palpáveis, além de ser uma causa social com a qual me preocupo muito. Então, a hora que eu quero falar sobre proatividade, organização, dedicação a uma causa, está aqui. Eu organizei a campanha do agasalho no meu condomínio, arrecadei para quem precisava, eu tive empatia, eu me preocupei com a causa, me organizei para angariar e ainda foquei em resultado, né? Para angariar as duas ações e foquei em resultado. Está aqui. Convence muito mais um recrutador do que a listinha de qualidades. Então, lembre de experiências que vocês tiveram para vocês verem se vocês estão conseguindo, por meio delas, evidenciar as qualidades. Depois dessa apresentação, vocês vão para a dinâmica mesmo. Normalmente, dividem em grupos de 5 a 6 integrantes. Vocês podem trabalhar 30 minutos, 45, às vezes 1 hora na dinâmica. Eles vão dar para vocês situação, problema ou a criação de algum produto. Lembrem que, nesse primeiro momento, não necessariamente vai estar focado no direito, porque você não está fazendo a dinâmica exclusivamente para a área jurídica, você está fazendo com pessoas que também vão para outras áreas. Então, às vezes, os problemas são problemas muito abertos. Teve um aluno que me contou que ele participou de uma dinâmica que tinha uma situação, um problema,
que era assim, quem matou Frankenstein? E você só podia, você lia o problema e só tinha direito a 3 perguntas para achar quem era, tinha toda a situação, até que momento que Frankenstein morreu, e você tinha que, então, ter esse senso investigativo, fazer 3 perguntas, e com essas 3 respostas que o recrutador desse, você acharia a solução. Você pode ter que criar um produto, está indo para a área, para o Itaú, cria um produto financeiro para a terceira idade. Ah, mas eu não sou do financeiro. Mas você está indo para o Itaú, você tem que saber do mercado financeiro, mesmo que você seja o jurídico da empresa. Ah, trabalhos sociais, Giovana, você pode colocar, aqui li uma pergunta da Giovana, que ela perguntou onde ela coloca esse campo de trabalhos sociais. Você pode criar uma área, trabalhos voluntários, você pode colocar atividades extras curriculares, se você tiver mais. Você coloca, mas sempre no final, não é a sua experiência de destaque, né? Naquele modelinho vocês viram, objetivo, né, a formação, e aí você coloca experiências, se você já tiver profissional, vocês podem colocar projetos acadêmicos e depois vem os trabalhos voluntários. Eu trouxe o exemplo de uma dinâmica que estava aparecendo bastante, essa foi um dos formatos, mas ela foi um tema que apareceu bem recorrente em dinâmica em 2000, antes da pandemia, 2019. Existe uma agenda da ONU 2030, em que, se todo mundo assumir esse compromisso, nós seremos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema do mundo. Para isso, a gente tem que cumprir 17 objetivos sustentáveis em todas as partes do mundo, todo mundo dentro da sua dimensão de possibilidade. Então, esses são os objetivos. Eles fizeram uma pequena apresentação sobre isso, está aqui, mais ou menos o que eu contei para vocês, e pediram o quê para os participantes? Escolher um dos objetivos, propor ações que eles gostariam de realizar para aquele objetivo e calcular o potencial de impacto. Tiveram lá os minutos para trabalhar, os minutos para apresentar. Nossa, Gabi, mas não tem nada a ver com o negócio da empresa que eu estou indo, do escritório. Eles estão observando o trabalho em grupo agora, seu posicionamento, seu pensamento crítico, sua capacidade de comunicação. Então, é isso que eles estão avaliando nesse momento da dinâmica. Então, você não precisa, nesse aqui, estar falando do negócio. Claro que se vocês estão fazendo para uma empresa ou para um grande escritório, que vocês têm dados de como eles trabalham socialmente e vocês conseguem alinhar algum projeto, vamos escolher água limpa, porque eles apoiam um projeto de água limpa. Ganha pontinhos, né? Você sabe sobre a empresa, vocês conseguem relacionar. Mas não é necessário, né? É necessária a participação do grupo. Então, esse é um exemplo de dinâmica, uma situação problema, uma criação de resultado. Quando vocês forem apresentar o resultado do que vocês produziram, então a nossa iniciativa foi fazer trabalhamos em igualdade de gênero e a gente pensou em um projeto em que homens e mulheres, ou só mulheres, a gente quer trazer mais mulheres para a área de tecnologia, para a área, se inscrevessem e todos num aplicativo, e esse aplicativo montaria dinâmicas de grupo com igualdade, número de homens iguaizinhos ao número de mulheres, não tivesse mais homens naquele processo seletivo, ou que a apresentação fosse totalmente às cegas, para não ter nenhum viés. Estou dando qualquer exemplo. Então, é isso, né? É esse tipo de solução. E vocês são muito criativos, sempre vem coisas muito legais. Importante na apresentação, ter equilíbrio entre os participantes, combinem quem vai falar o quê. Ter tranquilidade ao falar, seguir o combinado entre o grupo, não é hora de discordar, era para ter discordado na dinâmica ali, não é para falar, ele falou isso, mas eu não concordei, viu? Se o recrutador fizer uma cara torta. Não, falou, vocês assumirem a fazer aquela apresentação. Então, evitar discordâncias, comentários extras, né? Assim, do tipo, olha, e você sabe que um projeto desse, eu lembrei agora, tem muito parecido no Piauí. Tudo bem. Ou
esse projeto vai funcionar bem, claro, se a economia melhorar, tá? Não tem problema, né? Porque você não está discordando do seu grupo. Combina, você é uma pessoa mais introvertida, veja qual é a parte do trabalho que você ficou mais confortável e já pede para fazer aquela apresentação. Já busca, já para você não é tão confortável falar em público, já busca para você o que você acha confortável, né, para falar, que vai te deixar mais confortável. Então, isso é importante também, para quem é mais reservado. E, claro, para quem é mais extrovertido também conseguir, também é legal, mas principalmente para quem é mais reservado, falar o que se sente mais confortável, fica mais fácil. Cuidado com erros, né? Se é presencial, mesmo online, cuidado com pontualidade. Eu já vi dinâmica que era às 9, candidato chegou 9h20, candidato chegou 10h30, e ainda tentou justificar. Peça desculpas se você chegar 9h20, 10h30, preferencialmente não apareça. Manda um e-mail depois se desculpando, pedindo para entrar numa próxima oportunidade, porque teve um imprevisto. Já vi gente ser eliminada por erros de português. Vocês são futuros advogados, não podem errar o português. Então, isso é uma coisa que na área de vocês é muito avaliada. Então, por exemplo, eu vi uma pessoa uma vez fazendo uma apresentação e colocou essa uma questão menos importante. Na hora, eu estava acompanhando o recrutador, ele fez assim. Excluiu a pessoa. Quando é presencial, escreve você porque eu sou canhoto. Do lado da pessoa que disse isso, tinha um canhoto escrevendo. Então, assim, escreve porque eu escrevo muito pequeno em cartolina, porque eu escrevo muito torto, minha letra não é legal, mas porque eu sou canhoto, eu sou muito com preguiça para o recrutador. Ou um grupo que não terminou e falou para o recrutador, o tempo não foi suficiente, tinham 4 grupos, os outros 3 terminaram. Então, o tempo foi suficiente. São erros que, assim, a pessoa é cortada. Prestem sempre atenção à descrição da vaga. É uma vaga com a qual você gostaria de trabalhar? Tem a ver com o seu perfil? Olha, não é uma área que eu tenho interesse, acho que aqui é muito processual, eu queria ter um outro entendimento, não é meu perfil, não é legal, não é minha cara, não vou. Tem que ter claro por que você quer aquela vaga, porque isso pode ser perguntado, por que você quer trabalhar aqui? Por que devo escolher você, Gabi, aos outros candidatos? A Gabi tem que estar com essa resposta na ponta da língua. Ela tem que saber por que ela, e não a Ana Carolina ou a Denise. Por quê? E não é falar mal, nem da Ana, nem da Denise, é falar bem de você, esse é só momento de marketing pessoal. Leia sobre a empresa, o escritório onde você está indo fazer o processo seletivo. E o mais importante, seja você, não busque fazer um tipo. E aí a gente vem para a dinâmica. Aqui, mitos e verdades. Para uma entrevista é importante estar bem informado sobre a empresa e o posicionamento dela no mercado. Claro, esse escritório é conhecido por ser referência em quê? Os caras trabalham com grandes indústrias. Aí você fala, não, porque sempre quis trabalhar atendendo pequenos empreendedores. Está no lugar errado, então. Então, assim, mito, você tem que... É verdade, não mito, verdade absoluta. Você tem que saber muito para onde você está indo. É melhor ser extrovertido e falar muito. Mito, você tem que ser você. Se você é extrovertido, cuidado ao falar muito para você não se enrolar. E se você é reservado, cuidado para falar pouco também e não se colocar, não mostrar para o recrutador quem você é. O que ele vai perceber de você é o que ele vai levar. Então, você também precisa se colocar. Mas o mais importante é ser você. Conhecimento técnico é muito valorizado entre as entrevistas. É importante, mas vocês são estagiários, então ele não é essencial. Mas claro que se você está indo trabalhar com direito digital, segurança da informação, que hoje está super em alta, e você fez um curso e você sabe bastante sobre o assunto,
e a pessoa está em dúvida entre dois candidatos, vai selecionar, acaba sendo um diferencial. Isso aqui eu acabei de falar, né? Sem dúvida, não é para criar personagens. Saber o que quero contar nas entrevistas me coloca em vantagem sempre. A preparação para a entrevista é essencial, essencial. Você não sabe o que vão te perguntar, mas se você tem um bom autoconhecimento para você saber responder, você consegue responder todas as perguntas que aparecem, que eu vou mostrar mais ou menos o tipo de pergunta que vem. E aí não fica gaguejando, não dá branco, né? A preparação é importante. A experiência profissional é fundamental nos processos seletivos de trainee e estágio para conseguir responder às perguntas dos entrevistadores. Não é fundamental. Você consegue responder perguntas para trainee, que é o cargo de recém-formado, muitas vezes, e estágio durante a faculdade sem ter trabalhado. Não se preocupe, mas você tem que ter um repertório. Por isso, aquela apresentação inicial, na hora que você começa a respondê-la, né, desenhá-la, é importante. Para você conseguir responder, você pode trazer sua experiência no esporte para responder perguntas do entrevistador também. Então, não se preocupem se ainda não tem o primeiro emprego. As mídias sociais dos candidatos são usadas pelas empresas e consultorias que fazem a seleção, né, as empresas de RH, ou, no caso, os escritórios. Sim, não de todos, mas dos selecionados. Muitas vezes, sim, eles olham. É verdade. E teve uma menina que foi fazer um processo seletivo, queria muito trabalhar naquela empresa, e aí o cara falou, porque última entrevista, o recrutador, né, o gerente, era um gestor da área, falou, por que você quer trabalhar aqui? E aí ela disse assim, porque eu adoro empresa, porque os valores, porque o que vocês fazem, porque a diferença social, tá? Nossa, se você gosta tanto da gente, por que você falou tão mal no Reclame Aqui? Eles tinham olhado o Reclame Aqui, nem dessa até essa aí me pegou de surpresa, porque eu pensei em Instagram, na época que vocês tinham o Face que ficava sempre aberto, o Insta que fica aberto, de muitos. Rede social, deixem ela fechada, só para o grupo de amigos. Porque às vezes você fez uma piada interna que se tornou pública e não vai fazer sentido, vai ser mal interpretada. Então, cuidado com redes sociais, Twitter, tuitei, estava irritado, tuitei. Né? Cuidado, tem processo seletivo, muito cuidado. Falar muitas gírias vai me prejudicar? Sim, muitas vezes vai te prejudicar. Vocês estão indo para uma área especialmente mais formal, claro, nem todo escritório é super formal, e tem os jurídicos de várias empresas, eu vou mostrar para vocês até aqui, tem empresas informais, porque é a cultura da empresa, né, não do jurídico. Mas vocês estão em uma área um pouco mais séria, então, sim, prejudica. Teve uma menina que queria muito uma vaga, empresa dos sonhos, era no Grupo Ultra. Ela queria muito. E ela foi passando de etapa em etapa, tal, ela chegou na última entrevista. E ela conversando com o gestor, ele perguntou para ela, eu comentou alguma coisa, não acho isso, eu acho isso, isso e isso. Discordou. E ela falou, você acha mesmo, bebê? Cara, fez uma cara de espanto, que vocês devem estar fazendo agora. E aí, ela percebeu e disse, desculpa, é que eu falo assim com os meus amigos. Na hora ela ouviu, eu não sou seu amigo. E eliminou ela do processo. Então, essa história ficou conhecida lá dentro, depois eu fiz uma reunião com a pessoa de RH lá do Ultra, e aí eu contei para ela, falei, nossa, uma passagem engraçada aqui e tal. Aí ela falou assim, você não sabe que ele contou isso para todo mundo, o apelido dele aqui virou bebê. Não há problema de usar calça jeans e camiseta no processo seletivo. Gente, depende muito de onde você está indo fazer o processo seletivo. Entra no LinkedIn da empresa, vai no feed, e aí vocês podem ver que roupa as pessoas estão usando ali nas entrevistas, nos posts, para você ir adequado, né, com o dress code daquele lugar. Então, o escritório formal, que todo mundo trabalha de terno e gravata, você precisa ir arrumado. É uma empresa que as pessoas trabalham assim,
que é uma empresa de tecnologia, que tem uma área jurídica enorme. Eu acabei de fazer uma consultoria para eles, e conversei com 3 estagiários de direito. E lá trabalha-se assim. E está tudo bem. Descalço, descalço, gente. Eles focam em resultado. Então, tem rede aqui na empresa. Aqui, se for de terno e gravata, fica muito descolado do ambiente. No LinkedIn é o melhor lugar para vocês verem dress code, a menos que vocês conheçam alguém que trabalha lá e pode te contar. Então, depende, vai muito alinhado. Aqui, muito bem-vindo calça jeans e camiseta. Vocês vão fazer na Pinheiro Neto? Não. Então, tomem cuidado, sempre olhando aonde vocês estão indo fazer a entrevista. Bom humor e brincadeiras são importantes. Mito. Você não sabe com quem você está conversando. Então, você pode fazer uma piada, uma brincadeira que a pessoa leva mal. Então, muito cuidado, importantez, né? Que botou um S. Claro, gente, bom humor é sempre bem-vindo, mas não piada, né? O bom humor, a pessoa está feliz, sorrindo para você. Ninguém quer trabalhar com um bicudo, mal-humorado. Não, desagrada. Ih, nossa, esse cara aqui no mau humor na entrevista, eu não quero trabalhar com uma pessoa mal-humorada o dia todo. Então, isso... E às vezes é só uma defesa. Às vezes a pessoa é tímida, não é mal-humorada. Então, muito cuidado. Lembra assim, percepção é realidade. O que vão perceber de vocês é o que eles vão tomar como realidade. Peraí que entrou uma pergunta, eu não vi. E quem não tem nenhuma mídia social? Ótimo, Rodrigo, não corre o risco de ficar exposto. Não precisa ter mídia social. O que eu recomendo, Rodrigo, é fazer o LinkedIn. Porque é uma rede social profissional. A gente pode até pensar numa oficina de LinkedIn, se vocês quiserem. Mas tem que tomar cuidado para vocês não... Né, não tem problema não ter. O LinkedIn é legal, né? Legal, a gente combina. Aí, Gabi, a gente pode combinar uma de LinkedIn. A gente marca. Então, lembra de não ir carrancudo, mas também não precisa chegar chamando de bebê ou fazendo piada. Agora, eu vou fechar com algumas perguntas mais clássicas. Lembra que não adianta levar a lista pronta. As competências, pontos de desenvolvimento, né, os defeitos, tem que estar em contexto sempre. Porque como as perguntas vão aparecer? O que você se orgulha? O que te tira do sério? Quais os seus 3 maiores arrependimentos? Isso são perguntas que apareceram em entrevista de estagiários, né, alunos que participaram de processo seletivo que me contaram. Então, eu acho um absurdo essa aqui, 3 maiores arrependimentos. Tem 19 anos, já tem que ter 3 grandes arrependimentos, né? E eu não sei nem se eu, com 40 e tal, tenho 3 grandes arrependimentos. Então, assim, né, tão novinho. Com que tipo de pessoa você não gosta de trabalhar? Na minha época de RH, cuidado com os calços. Na minha época de RH, eu fui fazer um processo seletivo e a pessoa era muito agressiva, muito agressiva. E eu sou zero agressiva, detesto conflito, detesto conflito. Eu sou bem o estereótipo da psicóloga, sabe? Assim, nossa, pessoa empática, que cuida, que quer ajudar. Então, eu não gosto. E ela era muito, tanto que eu saí do mundo corporativo. Ela era muito agressiva. E aí ela me fez essa pergunta, com que tipo de pessoa você não gosta de trabalhar? E aí eu respondi assim, com pessoas agressivas como você. Acho que foi meu momento de vingança, sabe? E ela fez uma cara, claro, me suicidei ali de novo. Eu poderia só falar pessoas agressivas, não precisava do como você. Mas acho que eu fui tão assim, engolindo assim, tudo que eu contava, qual a sua maior realização? Aí eu contava, você realmente se sentiu realizada com isso? Ou qual foi seu desafio? Eu contava, para você isso é um desafio? Eu fui me sentindo tão desqualificada e aí respondi assim. Então, lembrem que são perguntas mais clássicas que vão aparecendo e elas vêm de maneiras diferentes. Quais são os arrependimentos? Quais são as frustrações? O que não saiu? 3 coisas que não saiu como você gostaria. Então, você precisa estar preparado para responder essas perguntas. Olha aqui, como uma situação que não saiu como você planejou, como você fez para contorná-la? É jogo de cintura? Como você resolve o problema? Como que você lida com imprevistos?
aparece bastante. Quais as suas maiores conquistas? As suas 4 maiores conquistas. Então, essa aqui foi também, isso aqui apareceu até de estímulo em um vídeo, aparece, né? Conquista é mais fácil, vocês acabam tendo mais. Se vocês, né, agora vocês vão falar, Gabi, não consigo pensar, mas depois vocês podem sentar com calma o que vocês acham. A faculdade, um trabalho que vocês fizeram em ensino médio, ter entrado numa organização estudantil, um campeonato de futebol, porque vocês vão contar das competências. Por que um campeonato de futebol é uma conquista? Eu trabalhei bem em equipe, porque eu consegui focar, porque eu busquei resultado, eu me senti realizado. Então, é ali, é nisso que você consegue trazer as competências, né? Lembrando desses contextos. Aparecem algumas perguntas de raciocínio lógico que são bizarras, bizarras. Tem um livro que chama Você é bom bastante para trabalhar no Google? Vou colocar aqui. Você é bom bastante o suficiente, uma coisa assim. Trabalhar. É que esse aqui está na minha casa, nesse instante, então eu mostrava para vocês. Trabalhar no Google. E aí, nesse livro, ele não é pergunta de Google, é que o Google adora essas perguntas, mas eles trazem muitas situações assim, dessas, e como responder essas perguntas de raciocínio lógico. Eu perguntei para um recrutador que faz esse tipo de pergunta. Falei, o que você quer? Porque eu não sei responder. Eu quero só raciocínio. Eu quero só raciocínio. Então, quantos aviões decolaram de Congonhas para Santos Dumont durante a nossa palestra? A ponte aérea deve sair a cada 10 minutos. Um minuto tem 6 pontes aéreas, né? E deve sair a cada 10 minutos de cada companhia. Temos 2 companhias que fazem essa ponte aérea. Então, esse é o meu raciocínio. 12, sei lá. Ele quer ouvir o raciocínio que eu usei. Rolex, quanto custa o Rolex? Quantas pessoas passam na ponte aérea? Isso eu tirei de entrevista mesmo, eu não inventei, essas aqui apareceram. Então, tem que se preparar. É provável acontecer perguntas do tipo, o que você acha na atual... Ah, vamos chegar lá. Uhum. Vamos chegar nessa pergunta de atualidade. Consultorias estratégicas contratam bastante advogado, porque tem muita coisa, principalmente dos tributários, né? E contratuais, tem muita coisa. As consultorias estratégicas gostam muito de contratar estudantes de direito. E essas perguntas aparecem muito em consultoria estratégica. McKinsey, Bain, BCG, Ernst Young, KPMG. Então, é importante quem for para esse lado se preparar com perguntas de raciocínio e provas de lógica. Elas aplicam bastante. Aí chegamos, então, à pergunta da Marina. Atualidades. Podem ter provas de conhecimentos gerais, redação e perguntas mesmo. Não vão perguntar opinião pessoal, o que você acha, né? Você é a favor ou contra Bolsonaro? Jamais, jamais vão pedir sua opinião política, opinião pessoal. Mas podem fazer, aqui eu trouxe alguns exemplos do que já apareceu bastante, isso aqui em 2019, porque a reforma da Previdência se torna crucial para sanar a crise fiscal, como as queimadas da Amazônia podem afetar a economia brasileira. Ah, mas não faço economia. Essa pergunta não foi feita para economista, foi feita para quem participou do processo seletivo na empresa X, de todas as áreas, porque você precisa saber o que está acontecendo no seu país e com a economia do seu país. Eu, como psicóloga, preciso saber. Então, e em 2020 começou a aparecer perguntas relacionadas ao Covid. Uma recrutadora da Siemens falou, preparem, como se você se preparem com temas atuais, como se fosse para uma prova do Enem. São temas assim que eles vão explorar. Mas muito mais com esse olhar, por que é importante, o que pode acontecer, como o Covid afetou o Brasil economicamente, qual a perspectiva para o ano que vem, né? E aí você pode responder com conhecimentos gerais, e não só com
com o que você, né, com a sua opinião. Ah, eu acho, você pode falar ali uma pesquisa, olha, de acordo com o que eu tenho lido no jornal, a última pesquisa que eu li no site do Estadão. Ah, você sabe que sobre isso eu li um artigo muito interessante de um cientista político que disse isso. Então, você pode usar referências. Tipo o Enem, né, que vocês colocam a referência. E perguntas específicas da área que você está prestando. Então, podem surgir perguntas específicas com uma situação, problema jurídica, como você conduziria. Igual tem nas aulas que vocês fazem muito isso no curso de Direito, de analisar casos, problemas, de desenvolver esse raciocínio lógico. Direito tem muita lógica, né? Então, vocês têm até matéria de lógica. Então, eles podem trazer perguntas para você palpitar. E perguntar o que você conhece do nosso escritório, o que você sabe da nossa empresa, por que você quer trabalhar na nossa empresa, no nosso escritório, ou da área específica que você estiver prestando. Então, podem aparecer também perguntas específicas. Como escolher um tema nesse caso? Aqui, deixa eu ver se... acho que foi a pergunta aqui, a última. Então, a Elisama perguntou, tem escritório que pede para fazer uma redação com tema jurídico. Como escolher um tema nesse caso? Você sabendo aonde você está indo prestar o processo, você sabe quais são os temas pertinentes na empresa. Você pode entrar no LinkedIn daquela empresa para ver o que eles têm antes de você ir, ou do escritório, né, indo para um escritório. Aquele escritório, quais são os posts que eles têm colocado, que assuntos eles têm abordado. Ah, olha, eles têm trabalhado muito com essas questões fiscais. Leva um tema já, pense em que tema que você desenvolveria ali para um caso, para um escritório que trabalha muito com temas fiscais. Ah, não, é um escritório civil. Eles têm falado muito dessa questão do conflito. Hoje eu vi uma advogada, um tema muito interessante, tem a ver com psicologia e direito. Tem uma notícia que foi aprovado constelações familiares na resolução de conflitos jurídicos. Isso não tem a menor base científica e os psicólogos, em sua grande maioria, desaprova. É uma metodologia que não é uma metodologia da psicologia e não tem embasamento científico. Você tem um constelador que é reviver conflitos. E, por exemplo, isso é muito ruim para vítimas. E tinha uma advogada hoje dando uma entrevista, hoje cedo, na CBN, sobre esse assunto. Achei interessantíssimo. Bem cedinho, vocês estavam em aula. E aí, é um tema, se você vai para um escritório, né, civil, que pode ser pertinente, que pode ser interessante para discutir. Então, lembrem sempre de olhar para onde vocês estão indo. Não deixem de entrar no LinkedIn do escritório e da empresa, porque são perguntas pertinentes, são temas que vão aparecer, a realidade que eles estão vivendo. Não vou falar de fusões e aquisições, um escritório que está trabalhando, tem muitos casos de divórcio, né? Não tem compatibilidade. Vou falar de direitos humanos e o cara está falando de tributação, então, né, muito cuidado, tem que estar alinhado ao escritório. Eu acho que é onde mais vocês conseguem se diferenciar em entrevistas finais, em atualidades e conhecer sobre o negócio, né? Sobre o negócio onde vocês estão indo. Porque vocês falam com maior propriedade. E aí perguntem também o que faz. Você tem alguma coisa para perguntar? Não, você já disse tudo, obrigada. Ai, eles detestam. Então, perguntam coisas assim, o que não é para perguntar quanto eu vou ganhar, não é nesse momento. Eles vão falar em algum momento quanto você vai ganhar. E bolsa auxílio, claro, em posições públicas, R$700, em escritórios privados, de R$1.500 a R$2.000. Então, é bolsa, então não tem nada de extraordinário, assim, não é nada muito diferente disso. Então, não é o momento de perguntar, mas é o momento de perguntar por que eu deveria vir estagiar aqui, na sua opinião? O que faz os estagiários gostarem de estagiar aqui?
quais são as características que mais marcantes do escritório para você? O que te motiva a trabalhar aqui? As pessoas adoram responder essas perguntas, amam, adoram de paixão, porque gostam de onde estão. E aí eles falam com gosto, e você consegue interagir, ficar mais à vontade nesse momento. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Eu tenho uma oficina para cada um desses temas que eu trouxe, uma de currículo de LinkedIn, de dinâmica, de processo, a gente nem conseguiu trazer muita pergunta. Então, aqui que eu tinha dito, né, atenção à descrição da vaga, o perfil que atenderia, por que você quer a vaga, tá? Acho que a gente até passou. Então, eu quero deixar meus contatos, vocês podem ficar à vontade. Às vezes eu tenho muita coisa para eu responder, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Então, podem mandar direct, podem mandar e-mail, como vocês preferirem. Fiquem super à vontade. Agradeço o convite. Eu adoro falar com jovens, porque eu acho que vocês estão no começo da carreira e acho que eu posso trazer orientações para vocês que podem ajudar, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham curtido, que pelo menos 1% do que eu falei ajudou cada um de vocês, já está ótimo para mim. Então, fico muito à disposição para voltar outras vezes. Eu vi que vocês gostaram da ideia do LinkedIn, a gente pode marcar. As meninas têm meu celular, meu WhatsApp. Elas entram em contato, a gente organiza e eu falo para vocês sobre o LinkedIn, que é uma oficina legal, e as outras que vocês precisarem. Que bom, fico feliz, Rafaela, falou que ajudou. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muitíssimo a oportunidade. Gabi, a gente que agradece, foi uma oportunidade incrível e pode ter certeza de que ajudou muito mais que só 1%. Ouvir um pouquinho sobre como funciona cada entrevista. E não posso falar por todo mundo, mas falando por mim, todas essas perguntas e situações que você trouxe para a gente me fez pensar muito e me tranquilizou muito sobre o que eu ainda posso encarar daqui para frente. Então, muito obrigada. Foi muito bom. E eu já avisei o pessoal do CA que organizou essa academia de estagiários sobre a ideia de fazer uma oficina do LinkedIn. Todo mundo gostou bastante da ideia, então pode ter certeza que a gente vai entrar em contato com você no futuro para a gente marcar e alinhar isso certinho. Tenho certeza que vai ser muito importante para todo mundo. Que bom, fico feliz, estou super à disposição, então a gente se vê em breve. Fico feliz, estou lendo aqui Com os certeza. comentários. Fiquei muito feliz que vocês conseguiram aproveitar. E logo mais a gente se vê de novo. Obrigada, gente. Com certeza, Gabi. Eu que agradeço. Boa semana para você, para todo mundo que ficou até o fim. Boa semana também. Lembrando que a gravação vai estar disponível e qualquer coisa o pessoal do CA está à disposição. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde.